Por favor, podemos começar. Dr. Cláudio, nosso presidente, mais do que fazer menção ao ritual, quero expressar aqui a minha gratidão pela oportunidade de estar começando, estar fazendo esse júri. É o maior júri da história deste tribunal, então é um júri que tem a sua carga de peculiaridade, e o senhor na presidência, a gente aqui, lutando na defesa, é um privilégio para a gente. Obrigado, excelência. Eu cumprimento os promotores, o doutor Manuel, o doutor Nadilson, o doutor Gerson. Privilégio fazer esse júri de tanta repercussão com vossas excelências. Cumprimento os colegas advogados, doutor Couto, o doutor, meu amigo lá da universidade também, doutor Bruno, e o doutor Brilhante, nosso defensor, doutor Rafael, e a doutora advogada, minha parceira aqui na defesa, doutora Elisandra, uma honra também tê-la aqui com a gente. Eu cumprimento, evidentemente, todo o pessoal que dá o apoio, o suporte para o doutor Cláudio, cumprimento os serventuários todos, Polícia Militar, Polícia Penal, família dos acusados, família de vítimas, a audiência no formato virtual. Cumprimento todo mundo. Como nós temos um problema de tempo, a gente vai tentar otimizar muita coisa. Mas eu queria, evidentemente, com muita ênfase, cumprimentar o Conselho de Sentença, senhores jurados, juízas. E muita coisa coincide, porque nesse fatídico dia, 12 de maio de 2019, na redenção, era Dia das Mães. E se há uma coincidência, que seja uma feliz coincidência, porque aqui só temos, neste momento, juízas mulheres. E nós sabemos das peculiaridades femininas, das peculiaridades da mulher, e uma das grandes peculiaridades é sabedoria. Mas eu queria chamar rapidinho, mais do que a sabedoria, que vocês tenham coragem. Sabedoria e coragem, hoje vai ser muito oportuno a gente trabalhar duas perspectivas. A perspectiva de condenação ou a perspectiva de absolvição. Eu não vou falar nada de perspectiva nenhuma de absolvição ainda. Eu só peço coragem. Porque se vossas excelências, juízas, mulheres, mães, talvez até avós aqui tenhamos, se tivermos que ser capazes de alguma coisa, que sejamos capazes da justiça. Capazes da justiça, capazes da verdade. Que sejamos capazes de nossa consciência, de vossa consciência. É só isso que eu peço para vossas excelências, porque é um júri de repercussão, tem toda a sua carga de peculiaridade, é preciso coragem. Vai ser apresentado por mim agora provas que eu esperava que nós tivéssemos provas para condenar esses rapazes aqui. Muitos estão presos há mais de 6 anos, comendo ferro e fogo, passando o diabo no cárcere. Mas nós não tivemos provas. Para condenar, não. Porque para condenar, excelência, é preciso que eu consiga fazer uma coisa básica. Básica! Chama-se individualização de conduta. Eu quero condenar o Juan, eu quero condenar o Késio, eu preciso dizer em que eu quero condenar. Quais são os crimes? É preciso individualizar condutas. Isso não foi mostrado aqui. E eu faço um desafio nessa parte inicial, um desafio respeitoso para os doutores promotores, que venham para a réplica e apresentem essas provas. Porque o que será apresentado aqui, nesse pouco espaço de tempo, são provas para absolver o Késio e Juan. E eu peço, nosso tempo é muito inelástico, doutora, que nós coloquemos, por favor,
aquela cautelar de uma figura muito importante chamada, que testemunhou inclusive ontem, o delegado de polícia. O ponto de partida é o delegado de polícia. O ponto de partida de qualquer caminho penal é a investigação policial. O relatório policial. O relatório do delegado. Por favor, coloque na página para mim. Na página. Coloque, por favor, na página 16. Aliás, por favor, coloque, por favor, doutora, na página 14. Da cautelar, por favor. Da cautelar. E eu peço coragem e eu peço muita atenção para vossas excelências. O que vai ser mostrado aqui, é o ponto de partida de tudo. Deveria ser um relatório bem específico. Um relatório que colocasse as condutas de cada acusado. Tipo assim, o que foi que esse rapaz especificamente fez? Doutora, eu peço perdão, está na cautelar? É na cautelar do processo 0197029, por favor. 0197029, por favor. Então vejam só, o ponto de partida de tudo, para que nós chegássemos aqui, foi esse relatório. Depois que é feito esse relatório, vai para o Ministério Público, aí nasce efetivamente o caminho oficialmente penal, através de uma denúncia. Então nós temos aqui, obrigado, por favor, mais para cima, por favor, para mim, mais, por favor, mais um pouquinho, por favor. É isso aqui. Excelências, vocês estão vendo aqui o que nós temos aqui, só uma frase com 4 linhas, só uma frase com quatro linhas, e eu desafio com muita humildade, se eu estiver errado, que os promotores venham contestar essa minha alegação. Só uma frase com 4 linhas desse rapaz, Juan Gilson, identificado através de uma tatuagem que ele possui no braço esquerdo, está escrito Tio Patinhas. Só isso, mais nada, não especifica uma conduta. Tudo bem, ele participou do motim, daquele tumulto que estava lá, concordo. Eu só vejo essa conduta para esse rapaz. Nem a conduta de motim foi especificar. Eu estou colocando que ele admite, que nós admitimos que ele participou desse tumulto. São essas 4 linhas que dá causa a esse rapaz, por favor. A esse rapaz, que na época tinha 18 anos, estava preso há 45 dias. Sem autoridade nenhuma na casa penal. Zero de facção. Meu amigo, para você entrar numa facção, você tem que fazer cadastro. Tem que ter respeito. Tem que ganhar confiabilidade do comando vermelho, do comando verde, do comando amarelo. Tem que ter respeitabilidade. 45 dias de prisão. 45 dias de prisão, 18 anos. 4 linhas. 4 linhas. Por favor, pode baixar. Só verifique se tem mais alguma coisa de baixo para mim, por favor. Por favor. Tá aí, não, pode continuar, por favor. Aí já entra outra pessoa, entra o Vinícius. 4 linhas para acabar com a vida de uma pessoa. Presa há 6 anos. 18 anos, 45 dias, 4 linhas. Estamos aqui por isso. Um grande erro judiciário que vocês, que vossas excelências, podem fazer diferença. Coragem. Ninguém é capacho de ninguém aqui. Somos capazes da verdade. Estou trazendo a verdade. Porque omissões têm curvas. Mentiras têm curvas. Relatórios irresponsáveis têm curvas. Estou falando de linha reta.
Está colocado no relatório do delegado. Verdade. 4 linhas. Késio. Esse aqui é o Wallace. Esse aqui, o Ministério Público diz que é o Késio. O Wallace falou ontem que não reconhece quem é esse rapaz aí. Késio, na época, tinha 18 anos e 2 meses preso. Késio, na época, tinha 18 anos e 2 meses preso. Que autoridade tinha? Cadê o cadastro que pertencia ao comando azul, ao comando vermelho, ao comando... Não tem nada disso. Foi dito pelo Wallace aqui. Essa foto aqui não é o Késio. Estão insistindo numa tecla que é o Késio. É preciso reparar. Bora continuar na narrativa? Vamos lá, por favor. Olha só. Que Késio Soares de Maranhão, por favor, pode continuar? Por favor? Por favor, doutora. Por favor. Na outra, cautelar. Naquela... Isso, por favor. Quero convidá-las. Leiam junto comigo, por favor, excelências. Deixa eu vir para cá. Veja o que está escrito aqui. No relatório do delegado, que teve acesso a mais de 40 vídeos. 40 vídeos para cravar isso aqui. Que Késio Soares Maranhão, de olhos verdes, estava à frente das negociações. Ou seja, diz a polícia que o Késio era negociador. Nós escutamos aqui vítimas, várias vítimas. Nós escutamos aqui várias testemunhas. Ninguém falou que Késio era negociador. Mas tudo bem, convenhamos. Ele estava na revolta sim. Estava na revolta sim. Sim, ele estava com um ferrinho na mão. Mas dizer que era negociador, ninguém tocou nessa situação. Vossas Excelências têm uma memória excelente, sabem, atentas a tudo e a todos. Percebeu que o Wallace e outros narraram aqui que esse rapaz nunca participou de negociação, linha de frente de negociação. Nem eu sabia. Como é que tu vai ser negociador de uma facção se tu está apenas 2 meses preso, 18 anos? Tu não tem autoridade de nada. Que autoridade uma pessoa de 18 anos tem para negociar em nome de uma coisa? Nada. Então são erros que a gente pode corrigir. Bora, por favor, doutora, para o Wallace. Vamos para o Wallace, o rapaz que eu chamei ontem, de memória de elefante. Vamos colocar, por favor, o... Isso. O Wallace aqui. Memória de elefante. Foi vítima. Então, falei do delegado, que o Juan Gilson não teve uma menção do delegado. Falei do Késio, pelo delegado, chamou ele de negociador. Ninguém falou que Késio era negociador. E ambos não tinham nem 2 meses de cadeia, ambos tinham 18 anos de cadeia. E da testemunha mais emblemática que nós trouxemos para cá, aliás, que foi trazida pelo Ministério Público, que foi a testemunha Wallace. Memória de elefante, Wallace. Excelências. Colocou o ID? Por favor. Pode voltar lá para cima, por favor. Isso. Tá bom aqui, tá bom. Aqui vai sendo citado vários nomes pelo Wallace na polícia. O Wallace, memória de elefante, citou vários nomes. Não vou citar aqui nominalmente nomes, mas dá para ler. Citou o nome com M, o outro nome com M. Por favor, continue, doutora, por favor. E vai citando nomes. Por favor, vai citando outros nomes, vai citando. Ele não cita nenhum momento Juan e Késio. E não cita um segundo Juan e Késio. Eu preciso ter provas se eu quero condenar. Mas não pode ser provas
enfiado goela abaixo. É preciso obedecer o ritual do processo penal. E esses nomes que ele só cita o Juan, ele não especificou a conduta e ele trouxe para cá a narrativa que esses nomes nem foi identificado por ele. Um festival de erros, excelências. Um festival de erros. Um festival de erros. Falou para a gente um monte. Outras vítimas, outras pessoas, testemunhas falaram para a gente. Está aqui um monte de nomes. Só cita Juan, não cita o Késio. Memória de elefante. E foi dito por ele que Késio estava na rebelião, sim, mas não matou ninguém. Estava com estoque, sim, e na época tinha pouca idade, 18 anos. Até agora, estou trazendo para cá, 2 crimes só que eles cometeram. O vilipêndio, o Juan, que levantou a cabeça, naquele afã de menino de 18 anos, com 45 dias de casa penal, Juan, vilipêndio. E o Késio, o motim, e tão somente a questão da revolta, do tumulto. Excelências. Por favor, doutor, vamos colocar do major, que hoje é coronel. Diretor da Casa Penal, na época, 16 anos. É o IT, por favor. Olha só. O coronel, isso, o coronel Kleber, diretor de Casa Penal há 16 anos, conhecia cada interno. Eu queria convidá-las, por favor, para olhar aqui o relatório. Está aqui. Qual é a página, doutora? O diretor da Casa Penal, íntegro homem, íntegro diretor, corajoso coronel, um grande gestor, quase foi chamado aqui de covarde. Quase foi chamado aqui de covarde. Não se refugiou, não se amedrontou, encarou e respondeu às perguntas. Excelências, eu peço com muita vênia. Isso aqui é o depoimento do coronel na polícia. Na polícia. Era diretor há 16 anos de casa, perdão, diretor, né, doutor? Há 10 anos na Casa Penal. E até hoje é. E aí começa a narrativa do coronel. Eu convido Vossas Excelências para olhar, por favor, para a televisão. Aí ele vai citando nomes. Aurélio, por favor, continue, doutora. Vai citando nomes. Mai, vai citando outros nomes. Marcos, vai citando outros nomes. Por favor, continue. São 2 laudas de depoimento na polícia. Vai citando Aurélio de novo. Vai citando Mai. Vai citando... Parou tudo. Finalizou. Aí ele termina relatando hoje. Aonde é que tem Késio aqui? Aonde é que tem Juan aqui? É simples a resposta. Késio estava preso, excelências, há 2 meses na cadeia. 2 meses, 0 autoridade. Um menino insignificante, idade 18 anos. Que poder, que autoridade tinha para negociar? E nunca falou em negociação. Está aqui o coronel não falou em negociação. Não cita Juan, não cita nada. Ou seja, já vou passar a palavra, doutora. Onde quero chegar? Aonde é que está a menção do coronel hoje, na época era major? Aonde é que está a menção do Wallace? Que esses meninos praticaram homicídio. Claro que não praticaram homicídio. E o digno promotor, brilhante promotor, que trouxe para cá, doutor Gerson, ele deu a senha para a gente. Deveriam estar sentados aqui no banco dos réus mais 80 acusados. Mais 80 acusados. O promotor disse isso. Nas entrelinhas. Quem está aqui, os acusados verdadeiramente, não tem nada a ver com esse crime. O senhor falou que poderia, excelência. O senhor falou que poderia ter citado mais 80 pessoas. Pode me interromper, doutor. Mas o senhor falou de 80 ou não falou? Mais 80. Foi isso que eu falei, doutor. Foi isso que eu falei. Então fique somente isso que eu falei. E concordo com o senhor.
Porque quem está aqui está pagando o pato por quem não veio. Quem deveria estar aqui. Só para fechar, nenhuma das vítimas, nenhuma das testemunhas falou que Juan Ocasio, eu faço um convite, o exercício mental. Venham comigo, excelências, por favor. Alguma testemunha, alguma vítima falou que Kézia e Juan participaram efetivamente de homicídios, de 3 homicídios? Respondo, não falaram. Então, para condenar, tem que ter coragem. E tem que ter provas. Coragem vocês têm. São mulheres, são mães. Mas tem que ter provas. E provas não tem. Por favor, doutora. Boa tarde a todos. Cumprimento de forma breve, mas com todas as homenagens